E tem gente que sabe vender e tem gente que só oferece. Seja bem-vindo ao LB Cash, Life Business Cash. Aqui você vai aprender com os erros, acertos e a trajetória de profissionais excepcionais. Repare que no nosso logo, eu sempre digo, existe uma árvore. Ela representa o que essas pessoas plantaram no passado, cultivaram com inteligência, conhecimento de causa e hoje colhem em formato de liberdade, prosperidade, geração de empregos e, no caso do convidado de hoje, conectar pessoas ao mundo. Quem é ele, Carol? Marcelo Adão, diretor da Eden Telecom desde 2012, especialista e treinador de vendas em produtos e serviços de alto valor. Legal. E eu sei que você, inclusive, você já fechou negócios que era praticamente uma aposentadoria já, né? Eu só acho, imagina você na sua casa fechar um negócio que já te garante uma aposentadoria. Imagina só isso. Mas o que eu quero saber, que a gente sempre pergunta no começo aqui, é quem era o Marcelo Adão antes de fechar esses negócios, antes da Eden, antes de trabalhar com telecomunicações. Quem era o Marcelo Adão? Pra gente voltar, antes de eu trabalhar com telecomunicações, eu já trabalhava com vendas, né? Eu trabalhava com vendas de ferramentas. Meu pai tinha uma loja de ferramentas e eu trabalhava com ele. Isso você tinha quantos anos? Comecei a trabalhar com meu pai, tinha 18. Eu trabalhei com meu pai dos 18 aos 23 anos. Dos 18 aos 23. Trabalhei 5 anos com meu pai. E antes de trabalhar com meu pai na loja de ferramentas, eu não tinha trabalho formal, mas eu ficava muito tempo com a minha avó materna. E junto com a minha avó ela tinha um centro espírita. Né? E no centro espírita da minha avó ajudava muitas pessoas, porque tem muitas essas coisas de caridade, e era o trabalho da minha avó, e eu acompanhava o trabalho da minha avó. E eu aprendi muito sobre vendas com minha avó. Muito. Minha avó era uma excelente negociadora, porque ela era assim, as pessoas estavam precisando de alguma coisa, ela sabia quem tinha, ela pedia ajuda, as pessoas ajudavam. Então eu entendia muito disso. Você aprendeu a técnica de venda através da caridade. Através da caridade. E assim, eu aprendi que todo mundo ajuda, quando a gente pede ajuda, todas as pessoas ajudam. Por mais que às vezes fala assim, tem gente que é ruim, no fundo eu acredito que as pessoas, todas elas sejam boas. E que elas estão sempre dispostas a ajudar. Eu aprendi isso lá com a minha avó. E lá também com a minha avó, tinha meus avós todos eles já são falecidos, mas tinha o meu avô também. E o meu avô, ele tinha sido político lá nos anos 70, na época da ditadura. E por convivência com meus avós, tal, eu pensava quando era jovem em ser político. Eu falei assim, eu quero fazer as coisas para melhorar, tal. Então, eu estudei muito de maneira informal. Eu falo que é de maneira informal porque quando eu fui fazer faculdade, eu fui para fazer administração de empresas, porque eu queria, por exemplo, atuar na empresa do meu pai, né? E então eu fui fazer administração de empresas, eu não concluí, eu parei no segundo semestre, naquela época, era jovem, cometi muitos erros, mas assim, eu pensava muito em ser político. Então eu estudei economia, comunicação social, gestão de pessoas, tudo isso dava para estudar e sempre dava para estudar de graça. Eu sempre vejo as pessoas falando que, como que eu vou sair dessa situação hoje? Isso eu estou falando no começo dos anos 2000. Hoje é mais fácil ainda, tá tudo as informações na mão para as pessoas poderem estudar. E é claro que se a pessoa quiser trabalhar com isso, ela tem que ter uma formação, um diploma. Mas como eu queria ser político, eu precisava ter o conhecimento, né? Então, eu estudei oratória, eu estudei tudo que precisava para poder falar com as pessoas, para ser político. E isso me ajuda muito na profissão que eu tenho hoje, que é a profissão de vendas. Então eu tenho facilidade, assim, eu não quero parecer presunçoso ou arrogante, mas assim, eu tenho muita facilidade para conversar com pessoas que eu não conheço, porque eu estudei para ser isso. A minha ambição era ser político. Legal. E como a minha vida não me levou mais pro lado da política, depois que eu
porque eu parei de trabalhar com meu pai, a gente não deu certo, trabalhando junto. Era ferramenta de carro? É assim, a gente chamava, o que meu pai vendia era ferramentas de corte, a gente vendia ferramenta para a indústria, a gente vendia broca, macha, cocinete, tipo usinagem, né? tipo para usinagem, eram os nossos principais clientes, eram indústrias e usinagem. Tinha ferramenta automotiva, mas era muito pouco, nossa era ferramenta de corte. Mas a gente não dava muito certo. Eu e meu pai trabalhando aí. E antes de trabalhar junto, eu tinha um relacionamento com meu pai excelente. Agora que a gente não trabalha mais, também o relacionamento é ótimo. Não, assim, eu conheço vários casos assim do filho também. Não. Alguns dá certo, mas boa parte. As nossas ideias não davam certo. Aí eu decidi mais não trabalhar com ele, continuei estudando. Aí, por uma questão de oportunidade, apareceu telecomunicações na minha vida, mas eu já era vendedor. Eu já era. Apareceu essa oportunidade? Você viu que era uma oportunidade que dava para agarrar mesmo? Era assim, eu tinha acabado de encerrar lá com meu pai, eu falei, não quero mais. A gente brigou, né? Não quero mais, tal. Eu tinha um carro que eu tinha que pagar, que o carro era financiado, né? Eu tinha um Vectra na época. E assim, eu era novo, eu tinha um carro que não dava para eu pagar. Não podia ter, mas eu trabalhava com meu pai, era uma condição melhor, aí eu pagava, tal. Mas aí não. Aí você viu sem dinheiro. E lá no bairro que eu morava, em Ribeirão, tava muita gente indo trabalhar na Telefônica, né? A Telefônica tá contratando, vão lá para contratar, que não sei o que tem. Eu falei, não. Era estilo telemarketing, assim, né? Era telemarketing. Era para trabalhar na Atento, né? Mas o pessoal falava que era Telefônica, aí depois que chegar lá, que eu descobri que era Atento, aí eu tava lá. Tenho comunicação fácil, como eu mencionei para vocês. Eu fui fazer a entrevista de emprego, foi a minha primeira entrevista de emprego. A moça do RH me adorou, nossa, tá. Aí fui contratado. O salário que ia receber lá naquela época, em 2004, era R$399. Nossa, que era o valor da parcela que eu tinha para pagar do carro. Certinho? Era 400 e pouquinho. Mas, né? Aí eu falei assim, pô, vai trabalhar, era telemarketing, vai trabalhar 6 horas, eu arrumo mais alguma coisa para fazer. Teve, se eu não estiver errado, 39 dias de treinamento. Eles davam um treinamento completo, treinamento muito bom. Treinamento de vendas? Não. Era treinamento porque a gente tinha que atender reclamações de cliente. Isso chama reversão, parece. Tem retenção também, mas o que a gente fazia era atendimento mesmo. Minha linha não está funcionando, estou com conta atrasada. Era bem diversificado. Aí era 39 dias, aí nesse treinamento de vendas eu me destaquei, porque a memória é boa, assimilava as coisas e tal. Colocaram no atendimento. Como eu peguei as informações, eu absorvi com facilidade, aí eles me direcionaram por uma ilha de atendimento que eu só fiquei sabendo que tinha no dia que eu fui, que era a ilha de vendas, porque tem gente que só atendia e tem gente que atendia com potencial de falar para o cliente para vender. E eu não sabia que eu podia ganhar mais do que R$400. Naquela época, né? Até me colocarem na ilha, porque no treinamento não falava, porque assim, como o treinamento era para muitas pessoas e nem todos iam ter essa oportunidade, era o mais geral possível, né? Era o mais geral possível. Aí eu fui para essa ilha e tal. E tinha os produtos, vendia identificador de chamadas, vendia internet, que na época era o Speed, hoje é Vivo Fibra, né? Rapidamente, assim, 2 meses eu já tinha assimilado os produtos e oferecer para o cliente com muita facilidade para os clientes. Quando eu estava no 5º mês, aí entre salário, vendas e comissão, eu ganhava de 2 a 3 mil. Aí, para aquela época, para a vida que eu levava, comissão? De tudo, né? Porque aí eu ganhava 3 mil. Era assim... O salário era 300 e pouquinho, né? Era R$400. Aí, assim, você ganhava tudo isso. E comissionamento era muito forte. Mas assim, eu vendia muito. E trabalhava assim, você tinha que trabalhar 6 horas, eu trabalhava 8 horas. E tinha vez que deixava trabalhar mais, trabalhava mais. E trabalhava de final de semana e tal. E assim, nossa, eu falei assim, agora eu vou arrancar tudo que dá para arrancar daqui. O salário mínimo também naquela época era pouco também, comparado. Como era 6 horas, era um pouco menos. O salário mínimo, se eu não estiver enganado, era 500 e pouquinho. Aí era um pouco menos, que a carga horária era menor, né? E, nossa, a comissão era muito agressiva e tal. Aí o que eu pensava? Eu
estudava nas horas vagas e e naquela época eu estudava inglês. E desde garoto eu sempre gostei de brinquedo. Assim, gostava muito de brinquedo. E como eu estudava inglês, eu comecei a visitar sites fora do Brasil, essas coisas, eu descobri que dava para fazer importação dos brinquedos que eu gostava. Eu gostava de figura de ação, tipo de He-Man, todas essas coisas. Marlon já chegou a ver essas coisas, eu gostava muito dessas coisas, eu gosto até hoje. Mas aí eu descobri que dava para trazer. Eu falei assim, nossa, mas pô, naquela época que eu comecei a trazer, o dólar era 1,60. Né? Hoje o dólar é 5 e pouquinho, era 1,60 o dólar. Eu falei, nossa, mas custa tão barato na loja. Isso aqui eu compro por R$10, nas lojas aqui vende por 100. Se eu comprar por R$10 e eu vender por 80 na internet, vai dar certo. Eu consigo manter uma coleção, tal. Então, parte do que eu ganhava, eu investi nesse negócio de brinquedo, que é um negócio que eu tenho até hoje. Mas ele diminuiu muito o mercado porque hoje está muito mais fácil trazer as coisas para fora do Brasil. Naquela época, tinha que comprar de quem trazia. Então, eu trazia bastante coisa fora do Brasil. E eu conheci muita gente da China nessa época. E eu não falo mandarim. Né? A principal língua do pessoal da China que eu conheço é mandarim, porque eles falam mandarim cantonês, né? Mas lá era mandarim. E a gente falava inglês. E eu falava, não, aqui eu trabalho para a companhia telefônica, aqui não sei o que tem e tal. E conversava muito, o pessoal da China, pelo menos os que eu me relacionava, pô, gente boa pra caramba e tal. E eles falavam, a gente vende além de brinquedo porque os caras da China, eles distribuem de tudo. É impressionante, eles distribuem de tudo. A gente vende também coisas relacionadas à informática, à tecnologia e tal. Aí com eles eu fiz a primeira importação de equipamento para fornecer para provedor de internet. E aqui no Brasil já tinha muito disso? Tinha, muito não, mas já tinha. O acesso era mais difícil? Era difícil, porque assim, o que acontece? Para você fazer uma importação que não é importação como pessoa física, porque a pessoa física você compra um produtinho, ele vem por avião, se você tiver que pagar imposto, você vai lá e paga. O que eles vendiam tinha que vir num container. Aí você tem que pagar eles antes, tem que pagar imposto antes para você poder vender depois. Então você tem que fazer um investimento grande. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu tive que fazer a minha primeira grande venda com essa... que assim, era assim, os chineses já... o chinês, esse chinês chama Jason Sil. E ele tem ele é xará, ele é homônimo de um artista que chama Jason Sil. Então se você procurar na internet Jason Sil, vai aparecer um artista chinês que tem esse mesmo nome desse rapaz que eu não entendi. É exatamente o mesmo nome. Aí esse Jason falava assim, não, que vai dar certo, tal. Aí ele me mandou para eu pagar depois. O imposto eu tinha que pagar. Ele me mandou para eu pagar depois o container. Na época, que somando tudo depois dava mais ou menos 400 mil. Né? Eu ganhava 3 mil por mês. Eu não tinha como nunca pagar aquilo lá. Eu ganhava tipo 3 mil, trabalhava lá na tenda. Impossível. E assim, ele mandou. Não, eu confio em você e tal. Eu falei, gente, e eu não tinha um cliente para comprar ainda. Eu falei, Jason, mas eu não tenho, não. Você vai ter o cliente, você já vai estar com o produto é bom. Era uns produtos da Fiber Home para colocar internet. Você mandou 400 mil? 400 mil, dava 68 mil unidades do moldemzinho para poder colocar. Comecei a oferecer, pesquisei, fui conversando, tal. Comecei a oferecer. Achei 3, 4 pessoas para comprar. Vai ser assim, o container tá chegando, tal, a gente tem que fazer. Aí o Jason me orientou da empresa que faz o despacho aduaneiro para poder pagar. Fiz as vendas para entregar depois para esse pessoal. Também assim, do mesmo jeito que o Jason confiou em mim, essas pessoas confiaram em mim que eu ia poder entregar. Tava tudo nesse relacionamento. Se eu morresse, ia ficar tudo. Então era assim, eu não podia nem morrer. Porque se eu morresse, ninguém ia receber nada, né? Tava vindo no meu nome, tal, no nome da minha empresa e tal. E veio.
Isso, vendi para esses 3, teve um quarto que comprou só depois, mas não foi porque ele não quis comprar, porque eu só consegui negociar depois. Paguei a importação, tudo, todo mundo vendeu. Aí desses 400 mil que foi, depois que pagou tudo e tal, sobrou 100 mil. Um pouquinho menos de 100 mil que deu de lucratividade. Eu já sabia, assim, depois de tudo pago, paguei tudo, os impostos, nota, tal. Aí sobrou 100 mil. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi tanto dinheiro que era meu. E foi uma virada muito grande e muito rápida. Isso, eu não estou descrevendo bem a passagem do tempo, mas assim, eu entrei lá na Telefônica em 2005, isso já era 2008 para 2009. Passou alguns anos, eu fiquei vendendo os brinquedos, aí passou alguns anos para poder fazer isso. Essa venda mudou tudo na minha cabeça. Tem gente que demora anos e anos uma oportunidade dessa. A minha cabeça mudou. O que eu percebi, que até tento passar e ensinar para as pessoas que trabalham comigo, que o mais importante é a gente criar um relacionamento de confiança. Entende? Se a gente consegue criar um relacionamento de confiança com as pessoas que estão envolvidas em todas as etapas, dá tudo certo. Porque assim, como você trabalha com importação, e eu não faço mais isso, tá? Eu só trabalho agora com venda de contratos de telecom. Quando a gente trabalha com importação, é assim, ela vem de navio. Né? O navio vai chegar no dia 10. O navio não chega no dia 10. Ele nunca chega no dia 10. Ele chega no dia 30 do mesmo mês. Ele chega no dia 10 do outro mês. Por quê? Não é que ele não faz o trajeto. Porque a hora que vai chegando no Brasil, às vezes ele tem que ficar 10, 15 dias parado no mar esperando para ser liberado e ele entrar no porto. E naquela época, como tinha assim, eu não sei como é hoje, eu não acompanho mais as importações grandes, não sei como é hoje, mas naquela época tinha muita importação, porque o dólar era muito barato. Então tinha muita importação, então demorava. Aí você falava assim, pensa comigo, Adão, já te paguei 100 mil, cadê meu produto? Que você falou que ia chegar, calma que a gente tá junto nessa, ele vai chegar assim, atrasou, tá lá parado, que não sei o que tem, tal. Você vendia para outras pessoas revender? Não, eu já vendia pro consumidor final. Na verdade é assim, não é o consumidor final, mas era o cliente final. Por que ele não era o consumidor? Porque é assim, se você tem internet na sua casa, independentemente de qual seja o seu fornecedor, ele vai colocar um equipamento. Né? Se, por exemplo, é muito comum ser da Vivo ou da NET, é um equipamento preto que tem as luzes lá para poder atender. Era esse equipamento. Só que na época era outro modelo. Né? Hoje esse equipamento é mais moderno. Tal. Era esse tipo de equipamento que a gente vendia. Quem compra esse equipamento? Por exemplo, a Vivo compra, a NET compra. Aí não tem, por exemplo, aqui em Sertãozinho tem o Eclipse, tem... Aqui tem Alcance, né? Tem Alcance, tem Triax, lá que é o 3AX, tem a Turbo. Esses que não são empresas nacionais, como a Vivo, como a NET, que era o perfil do meu cliente. Não exatamente essas empresas, estou citando aqui de Sertãozinho para a gente familiarizar. Eles eram os clientes, então eles compravam, eu quero comprar. Porque assim, o preço que eu tinha para vender era dava 29%, quase 30% mais barato. E aí eles compravam na quantidade, ficando mais barato para compra, fica mais competitivo para eles poderem vender o produto. Mas eles eram o cliente final, mas não o consumidor, porque aí vai para casa de vocês ou para a empresa aquele produto. Eu vendi isso pouco tempo, porque assim, mesmo que valia a pena, era muito complexo para mim. Demorava muito tempo para entrar o dinheiro, porque você fazia, aí, sendo eu pequeno, começando e tal, eu não conseguia trazer todos os meses, né? Não conseguia trazer. E essa pressão do seu cliente cobrando, porque você não sabia no começo, mas era pelo assim, menos, que chegava no dia 10, você não sabia, você achava que ia chegar. É o que em cima de você, Adão. Mas o que dá mais certo para o cliente é assim, se você não sabe a resposta, fala, eu não sei. Não sei. Se você atrasou, aí você pega assim, você tem, por exemplo, tá lá no despacho aduaneiro, aí você mostra para ele,
tá aqui o print, ó, tá retido, acontece isso, tá. Hoje em dia, eu sempre trabalho com esse tipo de transparência com o cliente, ó, estamos nessa etapa, está acontecendo isso, está acontecendo isso. E como eu trabalho com produto técnico, eu tento explicar de uma maneira que fique fácil para quem está comprando entender. Porque quem compra o meu produto não precisa entender de tecnologia, porque a tecnologia vai resolver o problema, ele quer que o problema seja resolvido. Ah, está demorando, está acontecendo isso, aí eu explico. A transparência é a principal chave para criar confiança. Ó, está acontecendo isso. Ah, mas eu preciso que entregue amanhã. Ó, amanhã não vai acontecer. O prazo que eu tenho é daqui 2 semanas. O que você pode fazer para entregar amanhã? Ó, eu posso fazer muita coisa, mas mesmo assim eu não te garanto, porque o prazo que eu tenho é esse. Isso, quando eu era novo, antes até, na época das ferramentas, na época do meu começo eu tinha medo de falar para o cliente uma coisa ruim. Uma Medo informação de falar ruim. o que ele não quer ouvir. O que ele não quer ouvir. Medo Né? de perder, talvez? Medo de perder, talvez. Mas aí, na verdade, quanto mais transparente e quando o cliente entende que a gente está sendo sincero com ele, dá certo. Por isso que eu sempre falo para os vendedores que é assim, ó, os clientes eles não compram produtos ou serviços. Eles fazem amizade com o vendedor. Se eles gostarem do vendedor, tudo dá certo. Tudo dá certo. E o vendedor, para que o cliente goste dele, primeiro, tem que falar as coisas difíceis de ouvir. Tem que falar não para quando o cliente pede alguma coisa que não dá para fazer. Ó, isso aí não tem como fazer. Ó, não dá. É assim, meu preço é esse. Quando são produtos que tem que negociar valor, ó, não dá. O preço que eu consigo chegar é esse. O prazo que eu te entrego é esse. Ah, mas se não for um prazo menor, eu não compro. Ó, então eu agradeço. O que eu mais falo para o cliente é não. Ao contrário do que é comum a gente ver nos treinamentos de vendas, não fala nada negativo, não fala não para o seu cliente. Disparado, as palavras que eu mais falo em negociação são não, porque como eu trabalho com tecnologia, né? Ah, dá para fazer isso? Não. Ah, mas eu precisava que fizesse. Não, tá assistindo muito Star Wars, isso aí não faz não. Ó, tá, eu tô fazendo uma brincadeira, mas é assim, às vezes o cliente acha que não faz isso aí, não. Ah, queria fazer isso, não. Ah, você consegue me entregar amanhã? Não. Né? Ah, mas vamos supor, trabalho com tecnologia, então é assim. Hoje a gente vive uma era que se você compra alguma coisa em qualquer e-commerce, como o Mercado Livre, te entrega no outro dia, não é? Sim. Mas esse produto ele já foi fabricado, confeccionado, você compra aquilo que está pronto. Sim. O que eu vendo é sob demanda. Então não tem como estar pronto para entregar no outro dia. Precisa ser montado. Precisa ser fabricado, precisa ser montado, precisa ser instalado, precisa ser configurado. Né? Então não tem como entregar no outro dia. Então ele foge um pouco dessa tendência imediatista que tem no mercado. Aí você tem que falar para não é assim. Não. Eu vendo planos de telefonia celular, né? Ah, mas se eu for lá na loja, fizer meu cadastro lá, eu já saio com chip, não sai? Sai com chip. E se eu for fazer o plano com você, o chip é entregue para você num prazo de 3 a 7 dias. Por quê? Porque a gente faz cadastro para a empresa, a avaliação é diferente da avaliação da loja. Né? A gente pode entregar benefícios diferentes, a gente tem que explicar a diferença. Não adianta falar só não, né? A gente fala não e explica. Mas só para concluir da primeira venda lá de importação, que virou a minha chavinha na cabeça. Eu falei assim, cara, dá para vender qualquer coisa. Não precisa ficar com medo de fazer contrato grande, eu só preciso achar o cliente que tem esse perfil de comprar um contrato maior. A partir daí, eu já tinha, quando isso aconteceu, eu já estava saindo da Atento, porque tinha aparecido uma outra oportunidade para mim que naquela época já fazia mais sentido, eram as mesmas oportunidades de ganho, mas era para atender cliente em vez por telefone presencialmente. E eu sempre gostei de falar com as pessoas cara a cara. Presencialmente, eu sempre gostei. Vocês não sabem o sofrimento que era para mim em pandemia. Que assim, nossa, vamos fazer reunião pelo Meet, fazer, porque não tinha outro jeito. Eu prefiro presencialmente. Não, mas assim, disparada. Aí essa oportunidade era presencialmente. Aí, era assim, vamos lá, ganhava 3 mil entre salário e comissão. Eu fui com essa pretensão de continuar ganhando 3 mil.
A hora que eu percebi onde que eu estava, do que dava para fazer, deu uns 4 meses, eu já estava ganhando entre 6 e 7 mil. Eu vendia 2, 3 vezes mais do que o segundo colocado em vendas lá. Em quanto tempo? Uns 6, 7 meses que eu estava nessa empresa. Essa empresa, ela hoje não tem mais, ela chamava Viva Brasil. Era uma empresa, era uma revenda da Vivo e tal. E essa não tem mais. O pessoal que tomava conta dela foram trabalhar em outras coisas. Um trabalha na Claro, inclusive, um dos sócios. Essa empresa não tem mais. Aí era 6, 7 mil. Aí eles me ofereceram a oportunidade de tomar conta de uma equipe. E eu sempre fiz os meus resultados por si mesmo, né? Aí eu falei, nossa, cara, pode ser legal tomar conta de uma equipe e tal. E eu tinha 29 anos nessa época. E é um desafio também. Era um desafio e tal, eu topei. Aí eu errei, porque eu não estava preparado para tomar conta de equipe. Não estava. É outra problemática, né? Deu 3 meses, eu falei assim, ó, não dá. A gente conseguiu nesses 3 meses atingir o resultado em 2 dos 3. No primeiro não, no segundo e no terceiro a gente atingiu, mas assim, no limite. Porque assim, o que eu não estava preparado era para passar a minha experiência para as outras pessoas e gerenciar as outras pessoas. Porque assim, como eu era muito determinado nas coisas que tinha para fazer, e eu nunca tinha tomado conta de equipe, eu achava que as outras pessoas eram assim também. E não é, cara, o ser humano, cada pessoa é diferente, cada um tem uma história de vida, tal. E na minha equipe tinha vendedores que, na minha avaliação, podiam ser até bem mais sucedidos do que eu, né? Mas eles não tinham controle, foco, essas coisas, eu tentava ensinar. Aí eu falei não dá para eu tomar conta de equipe e tal, a gente precisa ver uma outra oportunidade, coloca outra pessoa para poder fazer, e nisso eu acabei me desligando também, não dá pra gente voltar para vendas, que não sei o que tem. Aí a gente fez um acordo e eu saí e fui buscar outra oportunidade. Tem algum, sem te interromper, mas claro, nessa experiência de equipe aí, que eu gosto muito desse assunto. No caso, teve alguma coisa que te marcou lá, algum caso de algum liderado seu ali que de repente não conseguia desenrolar de jeito nenhum? Não, o maior problema que tinha para mim era assim, se comprometer com o cliente com coisas que não dava para entregar. Para não falar que mentia para o cliente. Porque o que acontece, quando estava nessa função de gestão, não dá para estar no dia a dia com todos eles, era uma equipe de 9 pessoas, então você não conseguia fazer todas as visitas juntos, você não conseguia acompanhar todas as negociações, muitas vezes você só via o resultado e os números e tal. Então era assim, os que, pelo menos nessa experiência especificamente, os que performavam não davam problema com isso. Mas os que eram performance era ruim, tinha que tentar usar atalhos para tentar vender, né? Porque tinha meta, tinha que bater, a pessoa queria manter o emprego, que não sei o que tem. Aí dava muito problema. E assim, eu sempre fui muito preocupado com o bem-estar do cliente, porque o cliente é um patrimônio, né? O cliente bem atendido, ele volta a comprar. A gente mantém relacionamento, né? E era muito problema que tinha. Eu falei assim, olha, não dou conta. Era falta de foco a maioria dos problemas, né? A maioria dos problemas era falta de foco, a maioria dos problemas era... Ou não levava muito a sério, assim. Também era imperícia, porque na época eu não treinava a equipe, eu só pegava a equipe para fazer resultado. Eu não tinha essa experiência. Não tinha um treinamento prévio para todo mundo? Não, treinamento prévio tinha, mas é que assim, se eu for pensar hoje, né, não quero... sair desse cronograma que a gente está seguindo, né? Mas assim, se eu for pensar hoje, eu treino a minha equipe todo dia. Ah, entendi. E na época, não. Quando eu tinha 29, não. Ia de vez em quando. Não. Aí, foi uma experiência difícil, mas a gente aprende com as dificuldades, né? Eu lembrava de todas as coisas que eu fiz errado na gestão, né? Eu fiz muita coisa errada nessa gestão. E por isso que não deu certo e tal. Acabei saindo da empresa. Aí nessa época que eu saí, a minha esposa trabalhava na Jequiti.
lá do Silvio Santos. O que a minha esposa fazia? Tem as mulheres que vendem, hoje não é mais revista, porque é tudo site, mas na época era revista, né? Que eram as vendedoras da Jequiti, que são cadastros para vender, igual é a Avon, Natura, né? E a minha esposa tinha conseguido um trabalho através da amiga de ser uma das gerentes que cadastrava essas pessoas para vender Jequiti. E eu tava saco cheio com o negócio de telecom e vendia brinquedo pra caramba. Então estava estabelecido, eu não queria trabalhar com telecom durante um tempo. Aí, a minha esposa ela não é vendedora, né? Igual eu sou. E aí eu comecei a acompanhar ela porque ela tinha que fazer as reuniões para vir as moças, para fazer cadastro e tal, né? E eu comecei a acompanhar nas reuniões e tal. E ficava lá no cantinho e tal. Eu falei assim, na próxima eu posso participar? Porque era assim, eu preciso que vocês entendam isso da melhor maneira possível. Era muito fácil vender para aquelas mulheres. Porque era assim, as mulheres queriam conhecer o Silvio Santos. Né? E assim, era muito fácil, as mulheres tinham um sonho de participar, tal, que não sei o que tem. Aí a gente explicava, você vai fazer o cadastro, na época era R$110, que você compra de produtos, vai ter produto para divulgar, você vai vender os seus produtos, a margem, salvo engano, era 30%, aí tem produtos que a margem era maior, tá? E você tem a possibilidade de conhecer o Silvio se você for sorteado. Eu já falava assim, tem que ser sorteado para conhecer. E teve uma moça que foi, do tempo que a gente foi lá, ela foi lá no roda-roda lá, né? Moça não, que ela era senhorinha. Aí ela foi, né? Aí como tem um que foi, aumenta a esperança nos demais, né? A gente teve muita sorte com isso, né? E a minha esposa tinha um resultado dentro do esperado, eu comecei a ajudar ela, viramos líder. Porque aí eu me dava muito bem com as mulheres, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. De um tempo eu criei fazer leilão, apliquei um monte de técnica de vendas com as moças, eu ensinava as moças a vender para a consumidora, né? Eu não ensinava, a minha esposa, ela entende de maquiagem, dos cosméticos e tal, eu só uso porque senão eu vou ficar com a pele seca, essas coisas, eu não uso cosmético, mas eu ensinava elas a oferecer, vender mais um e tal, então eu não sei que vendia, 20% a mais do que o segundo, e a gente começou a ter destaque, foi uma época boa lá para minha esposa, a gente ficou quase um ano nisso, eu ajudando ela lá com o Jequiti, ela era o emprego dela, ela que ganhava, e eu estava lá com os brinquedos e fazia isso para passar o tempo, né? E eu não tinha nisso, eu estava estagnado, não estava com crescimento financeiro, de patrimônio, porque a renda do brinquedo eu convertia, a gente pagava as contas de casa, esse emprego da minha esposa remunerava bem e tal, mas eu percebi que eu estava ficando parado. Eu fiquei esse ano, mas eu descansei a cabeça, isso era muito divertido para mim, eu me divertia mesmo fazendo isso. Comecei a procurar oportunidade de telecom, mas assim, eu procurei em janeiro, em fevereiro eu já tinha achado uma oportunidade para trabalhar com tecnologia de novo, isso já era 2014. Essa desenvoltura que eu estou percebendo, você falando lá e tal, tem muita gente que até está nesse ramo de venda, mas tem uma vergonha absurda, até de oferecer o produto. Eu já conheci pessoas assim. O que você diria para um desses? Ele está nesse ramo, inclusive até no telemarketing, de repente você atende alguém, te oferecer um serviço, você percebe que a pessoa está um pouco insegura. O que vai trazer segurança, na verdade eu uso a palavra confiança. Confiança. Né? Confiança. O que vai trazer confiança é a gente entender daquilo que a gente está falando. Então, vamos supor, vou falar do meu segmento que é tecnologia, né? A pessoa quer comprar uma internet. Se eu souber tudo sobre internet, eu vou transmitir confiança, a pessoa vai comprar. Entende? Confiança é a chave. Se a pessoa tem vergonha, tem medo, é porque ela não confia ao ponto, assim, ela não entende ao ponto de confiar naquilo que ela vai falar. Entende? Talvez ela não confie no próprio produto que ela está oferecendo. Aí como vendedor é assim, qualquer produto que você me der, eu vou precisar de um tempo para estudar ele, os mais simples menos tempo, os mais complexos mais tempo, eu viro especialista.
Aí vendo. Qualquer coisa relacionada a telecomunicações, eu viro especialista de um dia para o outro, porque já é meu segmento, eu já sei o que eu vou fazer. Qualquer coisa nova, tal. Veja, qualquer um produto novo que a gente está vendendo, Marlon, que é até o produto que vocês colocaram aqui, que é o ramal com PABX na nuvem. Esse produto é recente. Sim, é recente. Demorou 3 dias. Eu não sou técnico, mas eu tenho conhecimento suficiente para explicar como é que funciona, tal, para poder fazer. Sim. Aí na hora que vocês vão conversar comigo, eu falo, ó, faz isso. Não, isso não, isso é outro produto. Isso, vamos voltar, tal, vai. E quanto mais confiante a gente é e quanto melhor a gente fala do produto, menos relevante é o preço. As pessoas precisam... explícita a qualidade, né? Vocês não têm ideia de quantos clientes perguntam, quantos clientes compram sem perguntar o preço. Vocês não têm ideia, porque o cliente já está se imaginando com os benefícios que vai ter. Quando eu dou, por exemplo, eu fiz um treinamento para um restaurante em Ribeirão, e esse restaurante, ele não é o mais barato, ele não é um restaurante desses para a gente almoçar. Em Ribeirão é muito comum na faixa de 15 a 25 reais o valor da refeição para o almoço nos restaurantes, para o pessoal que trabalha na região poder almoçar. Sim. Esse restaurante estava na mesma região, com um prato mais barato a R$ 29,99. Na mesma região do pessoal olhando por 15. Por 15, 20 e tal. E óbvio, ele não era cheio. Tinha esse movimento porque o preço dele era menor. Aí, nesse restaurante, como na maioria dos restaurantes, quem são os vendedores? Os garçons, quem atende, né? Esse restaurante, como ele era, tem muitos restaurantes que vendem de 15 reais, é self-service, então você vai lá, come, então não tem ninguém te oferecendo. Logo ele tem um valor agregado menor, por isso que vende por 15. Esse de 29, tem um garçom, tem atendimento, aí a loja é climatizada. Ele não custa 29 só porque ele quer vender a comida mais cara, ele agrega outras coisas. Ele agrega valor. Aí, na hora que a gente estava dando sugestões, e isso eu não faço sozinho, tem um time que faz comigo, né? Uma das pessoas do meu time falou, a primeira coisa que precisa fazer é pintar a fachada, né? Vamos trocar a cor, tal. Isso não sou eu que faço, é o pessoal que entende disso. Pessoal de design. É o pessoal de design e tal, trocou, pintou de preto, tal, combinou umas cores, explicou, né? Vamos treinar o pessoal. O pessoal já era bom, mas não era vendedor, né? Criamos lá, com a ajuda de outra pessoa, que eu também não faço isso, né? Criamos lá o prato do dia. Então o prato do dia que era 29 e tal, era ótimo. Aí cada dia da semana é um, aí tem peixe, frango, parmegiana e tal, que é os pratos que eles servem lá, um prato bonito e tal. O prato era bem fotografado e tal, e colocava lá no cartaz lá o prato do dia. E temos outros pratos lá, venha conferir. Fizemos uma distribuição de panfleto no primeiro mês. A distribuição não foi o primeiro mês, assim, foi uns 10 dias, mas a promoção era para o primeiro mês da reinauguração, né, do restaurante. Que esse prato de 29 estava saindo por R$ 24,99 para a pessoa vir experimentar. Aí a pessoa ia, que vai, gente, tá, desconto de R$5, as pessoas vão. Aí a pessoa ia, era super bem atendido pelo garçom. Aí a gente explicou, porque assim, lá cobrava, se você ia pedir um refrigerante, ia pedir limão, cobrava limão. Falou, ó, nós estamos com um valor agregado maior e tal. Começa a gerar pequenas cortesias para o seu cliente. Não cobra, pedir para trocar de copo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O pessoal já era bom, não era ruim não, já atendia bem. Mas eles começavam, ó, você não quer mais isso, você não quer aproveitar, hoje vai fazer aqui, vai fazer acá, tal. Esse restaurante aumentou tipo 50% na época o movimento, não o primeiro mês, que o primeiro mês aumenta bastante, porque a gente diminuiu o preço, mas na hora que o preço voltou para R$ 29,90, que é o preço que tinha que ser para fechar as contas, né, do prato do dia, aí estabilizou. Mas aí o que acontece? O prato do dia era 29, todos os demais pratos eram a partir de R$ 34,99. A gente aumentou muito a venda dos outros pratos, porque, por exemplo, eu não lembro se é isso, mas assim, o parmegiana, ele era R$ 29,99 na segunda. Aí ele era tão bom que a pessoa queria comer ele no outro dia, pagava R$ 34,99. Com isso a gente aumentou a margem. Mas a gente agregava valor. Em vez de falar assim, ó, eu vou piorar o meu prato, vou piorar o meu restaurante para poder competir com aquele que é mais barato, não, eu vou fazer as pessoas acreditarem que ela vai comer aqui.
E como é um restaurante para comer diariamente, a gente precisa entender, nesse caso, segmento de restaurante, pelo valor do prato, as pessoas não vão comer lá todo dia. Uma vez na semana, 2 vezes na semana, porque está todo mundo ali com valor de alimentação, de ticket e tal. Mas nessas vezes que vão, tem que ter uma ótima experiência. E no outro dia que não dá para ir, falando de 15, que a comida é boa, eles mesmos se servem. Precisam entender o posicionamento. Então, o vendedor que tem medo de oferecer é porque ele não domina. Entende? Os garçons já dominavam, mas eles não eram vendedores. Então a gente treinou eles para... Ele realçar a venda. Garçom bom, geralmente ele atende bem, mas ele não é vendedor, né? E aí, tal, conversa, é simpático e tal. Mas ele precisa falar assim, vai mais isso aqui, por que você não aproveita, leva isso aqui, sem forçar a barra no restaurante. Sem parecer artificial. Sem parecer artificial. A gente treinou... Isso eu acho legal demais. Aí, o que acontece? Garçom remunerado, né, por taxa de serviço, aumentou o valor de cada mesa, aumenta a taxa de serviço. É por isso também que eu percebo que em loja, comércio pequeno, normalmente o dono vende muito bem. Porque ele vai e ele é sincero e ele sabe do produto. Em qualquer empresa, o melhor vendedor tem que ser o dono, né? Em qualquer empresa. Mesmo que o dono não é de vendas, ele tem que ser o melhor vendedor. Ele tem que ser o melhor vendedor, ele tem que dominar o produto, ele tem que entender, mesmo que ele não trabalhe na liderança das vendas, tá? Ele não esteja vendendo, mas ele tem que ser o melhor vendedor, tem que dominar o produto. Você está falando do garçom. Mas o garçom, o que eles entendem? Comecei a vender mais, aí eu preciso... Como ganha os 10%, né? Aí imagina, tava ganhando 10%. Tava ganhando 10% de R$30, começou a ganhar 10% de R$50 na mesma mesa. Aumenta o ticket, porque melhora a experiência da pessoa. E é restaurante de almoço. Dá para dar exemplo de que bacana. Loja de roupas também dá para fazer. Isso tira muito um pensamento limitante, né, das pessoas, da questão do preço. Porque isso aí era um restaurante com preço acima da média dos em volta ali da região, mesmo assim batendo meta, vendendo pra caramba. Sabe na onde que eu aprendi isso, sem ter que estudar, sem ter nada? Para pensar, fast food, né? Os dois maiores são Burger King e McDonald's. Não são os mais baratos, não é caro, porque se a gente for ver, hoje tem hambúrguer artesanal, que é mais caro do que eles, mas eles não é caro, mas eles te oferecem uma refeição lá por R$25, né? Então vai ter um lanche, batata e a bebida. Você costuma ver esses restaurantes vazios? Não. O atendimento desses restaurantes é ruim? Não, ele é padronizado. Quem vai te atender são jovens, então você não pode ter uma expectativa de ter aquele atendimento premium. São jovens, né? O mínimo que precisa ser é educadinho, mas sabe do que eles são bons? Eles sabem tudo sobre o produto. Porque o treinamento de fast food é muito bom. Eles sabem tudo sobre o produto e vai ter um gerente lá tal. E percebe, eles te oferecem um produto que se você reclamar, eles trocam sem ficar com quem. Não tem conversa, né? Não tem conversa. E parece que tem muita troca, mas como isso não tem reclamação, tem menos troca do que parece. Só quando tem problema mesmo. Porque a pessoa sabe que vai trocar, Parece que fala assim, as pessoas vão abusar, que a pessoa fala assim, que o brasileiro é malandro, vai comer metade do lanche, vai pedir outro. Não, já tem vários estudos que comprovam que é menos do que parece, que dá menos, que é menor do que, por exemplo, o risco de inadimplência em lojas que vendem a prazo, a quantidade de pessoas que trabalham nesse tipo de restaurante. E o que eles têm? Tem padrão de atendimento e a pessoa chega lá, ela sabe quanto que ela vai gastar, né? E sempre acaba gastando um pouquinho mais, porque o que eles fazem que a gente tenta implantar nos outros lugares? Você comeu lá no McDonald's, por exemplo. Você não quer responder a pesquisa? Eles vão te perguntar, de vez em quando passa uma moça perguntando, porque no verso da nota fiscal tem lá para você se cadastrar no site e responder uma pesquisa. Sim. Que você pode comprar um sorvete e ganhar outro, um lanche e ganhar outro e tal. Aí eles te vendem um outro lanche na hora que você não está com fome, porque você já comeu. Né? Ele te vende um outro lanche que você não está com fome, que você vai ganhar um segundo, né? Você já está lá,
Você acha que eles estão... Porque assim a gente acha, pô, vou pegar 2 lanches pelo preço de um cara, já está na margem de lucro, já está tudo, a gente acha que é assim. A gente explica isso para os outros restaurantes, cara. Por isso que você dá o limão para ele tomar e não cobra. Ah, você quer trocar isso aqui? Não, faz tudo, porque tudo isso vai melhorar a experiência do cliente. A experiência que até é a palavra da moda, mas a gente já faz isso faz tempo. O que vai melhorar a experiência com o cliente? Alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Tem que alinhar a expectativa. E superar em alguns pontos. Alinhar a expectativa. Não, mas assim, muitas vezes superação é você fazer o mínimo. Fazer. Muitas vezes superação é você fazer o mínimo, porque tem tanta gente que não faz nem o mínimo para atender o cliente. Então, embora a palavra-chave na mídia seja a expectativa, atingir, na prática é muito contrário. Na prática as pessoas não fazem o mínimo. Todo mundo fala disso, mas as pessoas não têm muita coragem. Uhum. Eu trabalhando com marketing, essas coisas, eu cheguei assim para restaurante desse tipo assim e pensei, tem que ter uma coisa diferente, que as pessoas lá de fora, muito fluxo, vão ver, vão ficar curiosas. Só que pela mente já da pessoa que está ali dentro, a mente já está meio engessada ali, ela tem medo de apostar em uma coisa diferente. Tinha uma amiga minha de infância que quando a gente tinha na época 24 anos mais ou menos, ela foi trabalhar na Riachuelo e ela entrou para vender o cartão da Riachuelo. Até hoje costuma ser assim nessas lojas. Você está entrando na loja, quer comprar o cartão? As pessoas te abordam lá na entrada da loja, né? E ela falava, mas está difícil, eu não consigo bater a meta de cartão, que não sei o que tem. Né? Vanessa, como é que você faz? Do jeito que eles me ensinaram, na parte da loja a pessoa entra, pergunta se quer o cartão e a maioria das pessoas fala que já tem o cartão. Né? Falei, tá, você pode ficar em todos os lugares da loja? Falei, pode, você pode ir em qualquer lugar da loja oferecer, você aborda o cliente e tal. Então eu falei assim, tem 2 lugares que vão ser excelentes para você vender o cartão, na fila do caixa. Ela falou assim, mas como assim na fila do caixa? A pessoa já escolheu, ela vai comprar. Né? Geralmente a pessoa que já está na fila do caixa, ela está dentro de uma cordinha lá da guia do caixa, aí a pessoa, para facilitar, ela já tira o cartão. Se você vê que o cartão dela é outro que não é o da loja, você fala que no cartão da loja ela vai poder parcelar tantas vezes, sem juros, ela não vai precisar usar o cartão dela. Né? E que é assim, assim, assim. Mas assim, bati a meta no 10º dia do mês. Olha aí. Porque ela era o local certo. E assim, é curioso que você pega essas lojas, cara, essas lojas têm campanha de marketing, tem estrategista, que tem trabalho, o pessoal me ensinava a fazer assim. Aí ensinei. Detalhe simples, né? Ensinei ela a fazer assim, cara. E começou a bater a meta. Depois de um tempo, ela foi gerente da loja. Aí tudo mérito dela, né? E foi gerente da loja. Começou vendendo cartão. Era o local certo. Aí pensa do ponto de vista do cliente. Já escolhi o produto, a pessoa veio aqui me ofereceu um cartão para facilitar, não melhora a experiência do cliente. Aí eu estou falando do ponto de vista da Vanessa como vendedora, mas e do ponto de vista do cliente? Não melhorou a experiência dele? A hora que ele está entrando aqui, ele não sabe nem se ele vai comprar ou não. Tá errado. E curioso que faz assim até hoje. Ele está focado em outra coisa também. Tá errado. Às vezes você só vai ver, às vezes não tem nada, não tem a cor da camiseta, da calça que você vai comprar, não tem o modelo que você quer. Agora que você já escolheu, já está de coração aberto, você já está pensando que vai usar a roupa e tal, é o melhor momento para pegar o cartão. Tem que pegar o momento certo. E em vendas a gente não pode deixar o momento passar. E dependendo de como as vendas que a gente faz, a gente que cria as oportunidades, né? E em outros momentos as oportunidades são criadas. Volta no exemplo do bar. Se você estiver numa choperia, num bar de noite, esse bar fica na rua, tem cadeiras na calçada, quantas pessoas passam vendendo as coisas? Até enche o saco. Vende rosa, vende chocolate, vende isso, vende aquilo, que não sei o que tem, tal. E tem gente que sabe vender e tem gente que só oferece. Exato. Não tem? E passa um monte de gente. Mas tem gente que vem, faz uma brincadeira, conversa, compra uma flor para moça bonita, babá. É isso que vende, é oportunidade. Tem gente que fala, tô fazendo isso aqui para pagar
é assim, ó, tem uma coisa que eu brinco lá na empresa que o vendedor não pede desculpa, né? Então a pessoa chega e diz, desculpa incomodar, tô fazendo chocolate aqui para ajudar a pagar minha faculdade, que não sei o que tem. Eu já falo pro pessoal que eu dou treinamento, eu não compro, tô pedindo desculpa, tá trabalhando, fez nada errado. Eu não compro Ele mesmo. já chega por baixo. Não, já chega com a energia baixa, verdade, já eu não percebo isso compra, também. que não sei o que tem. Aí já tem uns que são assim, porque eu ainda dou o exemplo. Os melhores vendedores que tem são os vendedores de rede. Pô, esses caras são bons pra caramba. De rede de dormir. A rede. Esses caras são bons pra caramba. A hora que eles vão nesses lugares, eles já sabem quem que é o cara que vai comprar. Se vocês observarem, esses caras trabalham e falam, nossa, não é possível. Como que esses caras são bons pra vender rede, que não sei o que tem. Aí a rede, tipo assim, vale R$50. Aí ele pega o cara emocionado lá na hora, o cara pagou 150. Em vez dele vender 3, ele vendeu uma só. Entende? Aí você fala assim, não, mas aí você está falando que eles estão lesando o cliente. Não, ele deu o preço, o cara comprou. É um produto, você comprou, não tem revólver na cabeça, não tem nada disso, ele comprou. Ele achou que valia, tá tudo bem. Sim, não está prejudicando também ninguém. Não prejudicando ninguém. Esses caras são muito bons e eles proporcionam experiência. Então, quando eu falo de vender, que a gente é especialista em vender produto de valor agregado, o que é? A pessoa que compra, que está despendendo valor, está comprando uma coisa agregada, ela tem uma expectativa que está aqui. Né? A gente alinha a expectativa dessa pessoa com a realidade para entregar esse produto. E a pessoa fala assim, nossa, mas esse negócio é muito caro. Eu falo, não, primeira coisa, lembra que o vendedor confiante é o vendedor que entende daquilo que ele está falando. Tem isso, a tua empresa vai melhorar nisso, você vai ter isso. Ele começa a entender o valor, aquele produto que era caro já está dentro de um valor que a gente pode considerar barato, porque vai melhorar. No meu caso, eu sempre falo empresa porque eu vendo para empresas. Tua empresa está no ponto A, com isso que a gente está fazendo, você vai para o ponto B. Então você vai gastar R$1.000 aqui, vai fazer esse investimento, e eu nem sei quanto que você vai ganhar. No mínimo 10 mil, que não sei o que tem. E vai, eu não estou contando uma lorota, não estou fazendo porque vai melhorar a comunicação, vai melhorar as coisas da empresa. A partir de que a gente entende isso como profissional de vendas, nós vendemos qualquer produto. Qualquer produto. Pensa em carro. Não tem carro popular, carro médio, carro grande e tal. Tem mercado para todos. Senão não era fabricado, concorda comigo? Aí é fabricado, é claro que vai ter menos carros mais caros, mais volume de carros mais populares, mas eles são fabricados. Então tem mercado para tudo, é alinhamento do que a pessoa pode fazer. Imagina se as casas fossem todas iguais. A pessoa quer ter uma casa diferente, a pessoa tem um momento diferente na vida, ela pode construir ou morar numa casa mais espaçosa, melhor, com mais ou menos vantagens, tal. Não tem que ter alguém que vai vender essa ideia para ela? Sim. Falando em vendedores, eu sou cliente de uma loja aqui há muito tempo, por causa de uma vendedora. Eu cheguei na loja assim, não queria nada, só entrei para ver as roupas lá. Ela chegou em mim e falou assim, e a loja assim, lotada. Ela chegou em mim e falou assim, olha, eu tô atendendo um pessoal aqui, mas eu vou te atender também, você aguarda um minuto? Você quer água, você quer café? Eu falei, não, só tô olhando. Ela foi, buscou café pra mim, trouxe de volta. Ela falou assim, só um minutinho que eu já venho. Aí eu pensei, eu não vou ir embora, né? Ela me trouxe um café. Aí ela voltou, ela me mostrou, perguntou o tamanho que eu queria, perguntou se eu tinha preferência de cor, perguntou qual modelo, tudo. E eu volto lá até hoje por causa dela. E no dia que essa vendedora sair de lá, eu não volto. Eu saio junto, eu não volto. Isso acontece. Assim, eu não detalhei isso, mas assim, durante alguns meses, entre trabalhar lá na empresa do meu pai e começar a trabalhar lá na Tenta, eu trabalhei numa loja de calçados em Ribeirão, calçado feminino. E vendia rasteirinha, era calçados populares, né? E todo mundo que trabalhava lá, exceto eu, era garota. Eram as meninas que vendiam tal. E só tinha eu de rapaz. E era assim, as meninas, elas atendiam mais ou menos no olho que elas achavam que ia vender. E eu atendia todas as velhinhas. Eu adorava as velhinhas, era muito bom atender. Conversava, batia um papo, eu adorava, né? Vamos comprar, tal, tá querendo levar uma rasteirinha, mas tá andando, tá cansado, que não sei o que tem. Tem esse aqui que é mais confortável. Mas aí vou ter que levar.
que na loja parcela, na época, né? Faz crediário, que não sei o que tem, vamos aproveitar, que não sei o que tem. Por quê? Geralmente a pessoa que tem mais idade, a gente tem que fazer um estudo de quem que é o nosso público-alvo, né? Geralmente a pessoa que tem mais idade tem mais controle com a situação de crédito. Então o crédito à prova, a situação financeira estabilizada. Aí era assim, a rasteirinha na ocasião era R$10 naquela época, né? E em vez de vender só R$10 para a pessoa pagar ali, eu vendia R$50, eu vendia 2, 3 calçados para o mesmo almoço. Você não quer levar mais isso aqui? Aí eu vendia moleca, que era tipo um calçado confortável, que tinha tipo uma sandália preta confortável. Falava, para descansar o pé também, para usar só rasteirinha e tal. Porque assim, as outras vendedoras queriam vender para pessoas mais jovens, o poder aquisitivo é menor, comprava só rasteirinha. Eu vendia o valor agregado. E eu era o melhor vendedor também. Mas aquilo não era para mim naquela época e fui atrás de outra coisa. Mas todos os lugares que a gente vai trabalhar com vendas, independente de qual é o produto, a gente tem que estudar. Então, o que é importante para o pessoal, para o empresário, para o funcionário, para melhorar em vendas, ele tem que ser especialista no produto. Especialista no Tem que produto. ser especialista no produto. Quanto melhor você souber, quanto mais você souber sobre o produto, vai ficar mais fácil. A vendedora que te atendia, como ela é experiente em roupas, ela tem mais ou menos a noção do número que você veste, né? A partir do que você está vestindo na hora que você está falando com ela tem mais ou menos a noção da paleta de cores que você vai vestir. Vendedora experiente. E ela vai te oferecer. E aí ela te oferece assim, ó. Vamos supor que ela te oferece uma blusa de alça e uma blusa de manga comprida. Aí você escolheu de manga comprida. Ela volta de novo com uma de alça e uma de comprida. Você escolheu 2 vezes, ela não vai trazer mais de alça. Porque ela sabe que você não quer. Mesmo que você fale assim, que eu não gosto de alça. Porque tem gente que não fala, né? Tem gente que não fala assim, eu não gosto de alça. Você só fala o que você gosta. Mas ela trouxe 2, ela percebeu que você não escolheu, ela não traz mais. Né? Então, essa experiência, estudar o produto, estudar o público-alvo é muito importante. A gente vê pessoas montando empresa porque elas sabem trabalhar com isso e aquilo, mas a principal coisa que tem que fazer, primeiro, estudo o público-alvo. Segundo, eu sou especialista no meu produto. Você pode vender qualquer coisa, todos os produtos fabricados podem ser vendidos. Tudo que está aí para jogo é comercializado. Né? Comercialistas de tudo e precisa ser especialista no que você está fazendo, que você vai falar com convicção, com confiança. Aí volta naquela pergunta do início, né, Marlon? Tem pessoas que não... que na hora que vai falar tem medo, tá? Demonstra a insegurança. Porque não sabe o produto, tem que treinar, sabe, tem que voltar e treinar. E é evidente que a pessoa ela acha que ela está incomodando. Você sabe o que a gente faz aqui na empresa? Não faz. Não tem esses produtos essas cápsulas que compra para emagrecer? Tem vários nomes, tal. Tem uma empresa de Franca que comercializa isso. Eles fazem aquelas propagandas na TV, as pessoas ligam, então tem o pessoal do telemarketing lá que oferece e tal. E a gente fez um treinamento para poder oferecer. E ele tinha 2 produtos, um produto para emagrecer e um produto para memória, que era a base de ginkgo biloba. Eu não entendo muito dessas coisas, mas aí veja, eu estudei naquela época para poder formar uma oferta, fazer as coisas para o pessoal fazer e não fixei num produto que fixou para mim. Mas assim, aí então a pessoa tinha que comprar as cápsulas, aí comprava uma, ganhava mais uma, tal. Aí eu falei assim, vamos fazer uma promoção, porque aquele negócio do ginkgo estava lá encostado, ia perder a validade, então vamos fazer uma promoção. A pessoa compra um desse aqui, e se ela comprar 2, ela ganha um desse e mais o ginkgo biloba, você já faz tudo um pacotão. Aí os caras fazem um pacote que dá a impressão que tem um desconto, mas está tudo junto. É uma estratégia de vendas. Compra quem quer, mais uma vez. Né? Mas como que a gente vai fazer a pessoa se inteirar pelo ginkgo biloba? Fala assim, primeira coisa que a pessoa fazer para emagrecer é fechar a boca. Segunda coisa que a pessoa fazer para emagrecer é exercício. Terceira coisa que a pessoa vai precisar fazer para emagrecer é comprar o nosso produto para ajudar ela nesse emagrecimento, as pessoas que têm dificuldade. Né? E para que chega o ginkgo biloba? Para não esquecer de fazer os 3, vai melhorar a tua memória. Então você vai lembrar para fazer. Era o slogan, tá? Então você vai lembrar que você tem que fechar a boca, que você tem que fazer exercício e tal. E para fechar a boca, procura um nutricionista. Como o nosso produto era fitoterápico e tal, o nutricionista não era um inimigo desse produto, não era um produto químico, né?
e dava certo. Cara, aumentou 8%, depois mais 12%, vendeu tudo, aqueles negócios do ginkgo biloba lá. Então a gente criou uma oferta, criou um slogan para poder vender. Todo produto é vendido. Aí a gente tinha que treinar o pessoal, porque o pessoal tinha que estar confiante. Ó, a gente tem um ginkgo que é remédio para memória. Você lembra que eu falei para você no começo? Não, pô. Então você está precisando do nosso produto do ginkgo, para você não esquecer mais. Essa brincadeira, o cliente levava, comprava, era baratinho. Até eu compraria, quando esse problema da memória. Era assim, ó, a abordagem que a gente faz, mesmo para vender tecnologia no meu pessoal telemarketing, é a abordagem descontraída. Você leva o cliente numa brincadeira saudável e tal, vai que vai. E para vender esse produto a gente criou esse slogan e tal, fez, pô, aumentou. Continuar nessa confrontação da teoria. E então, vamos voltar. O que o vendedor precisa, então, para não ficar pedindo desculpa para o cliente por estar ligando para ele? Ser confiante. Entende? Tem que ser confiante. E para ser confiante, a gente tem que estudar o produto. Estudou o produto, está especialista no produto, dá super certo. Repare que, se vocês forem pensar, vamos pensar numa empresa que vende autopeças. Tá? Autopeças vende pra caramba, tem bastante carro por aí, na rua e tal, né? Repare que toda vez que eles vão contratar jovens para trabalhar em autopeças, os jovens vão trabalhar na expedição. Vai pegar o código do produto, vai escolher o produto, vai separar, vai emitir a nota para poder entregar. Por que eles trabalham na expedição? Para conhecer o produto, para saber o que é e tal. E aqueles que destacam vão para venda. E quando eles vão para venda, eles já sabem o que é cada produto. Eles conhecem o produto. Conhece o produto. Sempre quando vai trabalhar em lugar assim, as pessoas começam, geralmente, elas começam em um lugar que lidam com produto, seja expedição, seja nesses lugares, para poder conhecer o produto. Conhecer o produto, aqueles que têm jeito para coisa, vão trabalhar com vendas daquele produto que ele já conhece. Geralmente, quando vai trabalhar em loja, as lojas são maiores, vamos pensar na loja de roupa. A pessoa chega, a primeira coisa que ela vai fazer tal é o quê? Dobrar a roupa. Vai dobrando, vai aprendendo, vai dobrando, vai aprendendo. Vai tal. A loja menor, geralmente o vendedor faz tudo, né? Mas vai dobrando, vai aprendendo, vai pegando jeito. 36, 37, os números, né? Sei lá. Né? E PMG vai pegando familiaridade. Se a pessoa levar o jeito para vendas, vai vender. É um jeito de fazer. Então depende muito do que a empresa faz, né? Ou tem empresa que, como a minha, que na hora que eu contrato, eu tenho que ir treinar, porque eu não tenho como fazer isso, porque eu vendo contrato, eu vendo papel. Então eu tenho que treinar a pessoa para poder fazer isso. E quando que você treina? Todo dia. Todo dia. Todo dia você tem uma rotina. Todo dia tem que treinar. A minha empresa é uma empresa, eu vendo telecom, tá? O que põe dinheiro dentro da minha empresa, receita, é telecomunicações, mas a minha empresa é uma empresa de educação. O meu funcionário tem que ser educado todo dia. Lembra da minha experiência ruim? Minha experiência ruim me traz para essa experiência melhor agora. Eu posso contratar qualquer um que passar na rua e pedir emprego, na situação que eu estou hoje. Ele só precisa ser assim, soltinho para falar, porque se for muito introspectivo, eu não tenho o que fazer. Porque se for soltinho, ele cai numa... A gente tem um processo de melhora contínua que não tem como não vender. Entende? Não tem como não vender. Você colocar lá e a pessoa assim, tem que ser pelo menos comunicativa. Se ela for comunicativa, vai aprender o produto, tal, vai aprender, vai ter confiança, dá um mês já está vendendo. Olha aí. Dá um mês já está vendendo. Entende? Tem, agora, porque assim, depois que a gente teve a situação do Covid e tal, então não tem mais muita gente tão antiga, porque foi trocando e tal, mas tem gente que está 2, 3 anos aí com a gente já, agora vai dar o terceiro ano, 2023, né, que a gente contratou em 2020, depois do pico, mesmo final de 2021, então 2 anos. Tem gente que já está com a gente 2 anos. Né? Lembra que eu falei para vocês lá com vendas, tal, ganhava 3 mil? Essas pessoas têm salário fixo lá hoje, que eu sempre sou ruim com essas coisas, mas eu acho que é R$1.500, né? Mas aí com comissão tudo ganha 4 mil, 5 mil. Lá na época que eu trabalhava lá atrás era diferente, né? Aqui mudaram um pouco os valores, né? 3 mil anos atrás era muito melhor do que hoje, né? Mas assim,
Ganha 3, 4 mil. Tem formação acadêmica? Não. Né? Trabalhando com vendas, de segunda a sexta, das 8 às 18. Entendeu? Precisou estudar para fazer isso? Não, mas tem que estudar lá com a gente todo dia. Estuda todos os dias. Lá a gente tem 30 minutos para as pessoas lerem. Aí a gente dá conteúdo para as pessoas lerem relacionado com o que a gente faz, geralmente vendas. E tem que ler. Além do salário, a comissão, a pessoa leva o conhecimento junto, né? Leva o conhecimento Todo dia aprendendo, junto. leva o conhecimento. Conhecimento que se aplica em qualquer coisa. Se aplica qualquer coisa. As pessoas que estão lá, é assim, todos os bons vendedores, eles fazem networking, né? Networking é a arte da gente se relacionar com as pessoas, né? Melhora, inclusive, relacionamento com as outras pessoas em casa. A gente aprende a ouvir mais e tal, porque tudo aquilo que a gente ensina dá para aplicar em tudo que a gente faz na nossa vida, que a gente ensina para o pessoal, não é só para conversar com os clientes. Se a gente começa a aplicar em outros pontos da nossa vida, tudo aquilo que a gente faz vai É um melhorar. aprendizado de humanidade mesmo, né? Você estuda a humanidade. Estuda humanidade. Humanidade, tem que estudar. Aí, agora, por exemplo, eu consigo identificar, na primeira semana, nos primeiros 10 dias, alguém que não está em sintonia com a cultura da empresa. Lembra quando era atrás, a minha primeira experiência? Não, eu não estava preparado. Eu agradeço até hoje o Marcos e o Rodrigo, que foram os empresários que me deram a oportunidade naquela época. Infelizmente não atingiu o resultado esperado, mas serviu para eu aprender. Eu consegui identificar quem não está alinhado com a cultura da empresa hoje. hoje. Um sistema eficiente, eficaz de Eu treinamento. eu não faço sozinho, tem pessoas que ajudam, mas a gente desenvolveu. Tem muito conteúdo disso também na internet para ajudar os empresários a fazerem isso, né? A questão da cultura. Porque, assim, por exemplo, o que eu do treinamento são estratégias de vendas. A parte da cultura que eu aplico com o meu pessoal, isso a gente não treina. Tem empresas especializadas para poder fazer isso, né? Mas aí um dos meus sócios é especialista em relacionamento interpessoal, então para aplicar esse tipo de cultura na empresa. Eu, quando tenho que tirar, infelizmente tem que demitir, tirar alguém da empresa, cara, é questão de comportamento, né? Porque não atinge resultado. Questão de comportamento. Comportamento, às vezes não está alinhado muito lá com a fora empresa. do Cara, na estilo. empresa tem um negócio que é assim, tem pessoa que vai limpar a empresa lá 2 vezes por semana, porque é um escritório, não tem que limpar o escritório todos os dias, tal, né? E o que a gente tem? A gente tem uma rotina que todo mundo tira o lixo. O Adão também tira o lixo. Então a gente reúne o lixo que tem que tirar todo dia e tal. Teve uma menina que a gente teve que dispensar porque ela falou que não se sentia confortável em tirar o lixo. Ela não estava alinhada com a cultura da Não empresa. se sentia confortável. Ela deu os motivos dela, O tá tudo o bem. estilão dela, o estilo. Tá tudo bem. Ela não falou de uma maneira grosseira, né? Ela pediu para explicar, eu não acho que tá dentro da minha função, e ela tinha razão, não tá dentro da sua função, mas a gente tem aqui um combinado que cada dia todo mundo recolhe e essa é uma parte que todo mundo faz, porque se a gente tiver que fazer investimento para colocar outra pessoa, a gente tem menos para investir com vocês, o dinheiro da empresa tem um limite. A gente explicou, entendeu, falei, não fui eu, né, mas assim, eu concordei, mas não fui eu que demiti. Ela falou assim, isso não está alinhado com a cultura da empresa. Se isso é uma coisa pequena, né, você não incomoda você, então as outras coisas que a gente tem para fazer aqui para alinhar pode não dar certo. Aí ela falou assim, eu estou sendo mandado embora porque eu não quero tirar o lixo, Não, estou sendo mandado embora porque esse é um dos pontos da cultura da empresa e esse ponto da cultura da empresa para a gente é importante. E é isso mesmo. E bateamento. Boa, vendia. Ela tirou, aqui depois de um tempo ela não queria mais, entendeu? E era assim. Teve um outro rapaz que era assim, nossa, ele era líder de vendas. Excelente. Muito bom mesmo. Mas, todo dia tinha briga com alguém, assim, de fofoca, ofensa, não vias de fato, né? Mas algo que incomoda também. Não, aí não.
2 meses só. Foi. E assim, ó, você fala assim, Adão, então você tá falando pra mim que comportamento é melhor do que performance? Na minha empresa é. Entendeu? Não, a gente não é refém de quem não está alinhado com a cultura. Entra outra pessoa, dentro do nosso processo, vai performar. Eu preciso que esteja alinhado com a cultura. Eu preciso que as pessoas que trabalhem lá convivam bem. Não estou falando de todo mundo ser amigo. Tá? Acaba acontecendo, tá? Precisa ter harmonia. Eu também concordo. Precisa também. ter harmonia. Acho Não, você está desalinhado. Ó, você está desalinhado, não dá certo. Quando eu vou quando a gente é convidado, né, para dar treinamento nas empresas, a gente vê, faz uma entrevista com as pessoas que vão estar relacionadas com treinamento, ou fala com todo mundo, aí eu já faço essa leitura, eu falo assim, ó, aquela pessoa ali é assim, 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 faz muito tempo que eu faço isso, né, raramente eu erro, eu falo assim, ó, então a gente já sabe onde está dando problema, né? Que não sei o que. Então, o que você pode fazer para melhorar? Eu nunca sugiro mandar ninguém embora. Porque assim, na minha empresa, beleza, mas nas outras empresas não. Até mesmo porque é outra pessoa, eu não convivo com ela o dia todo. Eu faço um diagnóstico aqui. E às vezes não é assim, né? É que geralmente eu falo assim, não tem nada que dá para fazer para melhorar, tal, vou melhorar esse comportamento, fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes manda embora mesmo, porque aí melhora. Melhora. Você não sabe quantas empresas tem, tipo assim, um vendedor que vende demais, mas ele é tóxico. Aí a hora que você tira, todo mundo começa a vender, o resultado melhora. Entende? Eu sempre fui assim, ó. Enquanto não estava gerenciando, cargo estratégico, estava só vendendo, eu sempre fui o que vendi mais em todos os lugares. Posso falar aqui sem medo de errar, sempre fui o que vendi mais, mas era assim, ó. Fazer uma analogia para vocês com futebol, né? Para fazer gol, o centroavante ele tem que receber a bola do time. Então ele tá lá perto do gol. Se o time não e a bola não cai no meu pé, eu não faço gol. E para o time tocar a bola para mim, eles têm que gostar de mim. Exato. Então, eu sempre fui super agradável com todo mundo. Não sou agradável só com o meu cliente, sou agradável com meus colegas de trabalho, sou agradável com meus empregadores, sou agradável com todo mundo. Então eu tinha que ser agradável para não ser esse cara tóxico, esse cara. Eu sempre me policiei para não ser assim. Você já falou de alguns desafios, mas qual foi aquele desafio que talvez foi uma coisa mais difícil que você enfrentou nessa carreira até hoje? Que se apresentou, que você tirou seu sono, que foi penoso. Nossa, tem tanto desafio assim que eu não sei dizer. Porque assim, eu tenho uma coisa. Atualmente eu curso filosofia, né? Eu sempre gostei muito do tema. E tem uma coisa que eu aprendi lá atrás em filosofia, que é assim, eu vivo o presente. O passado serve para a gente poder aprender, né? E o presente serve para a gente preparar um futuro melhor, né? Então, assim, ó, eu não estou falando para você que não teve, como o exemplo que eu dei lá da supervisão, mas eu não lembro de alguma coisa, assim, que seja tão pior pesado assim do que os outros. Que assim, cara, sempre tem. Essa semana a gente está com problema. Semana passada eu tive problema. Mês passado eu tive problema. Na época da mudança das coisas, do perfil das coisas na pandemia, demorou para adaptar. Já tive, assim, eu nunca, a empresa, tipo assim, eu nunca quebrei propriamente dito, porque eu trabalho com prestação de serviço, a gente aloca tal, as pessoas, mas assim, já tive que mandar todo mundo embora. Mas eu nunca encaro isso como assim... um buracão, né, que você caiu. Talvez, quando no 2021 tive que encerrar a operação, que estava com 12 pessoas, aí eu tive que liquidar e voltar em abril, mas assim, em abril eu voltei... abril eu voltei, já em janeiro de 2022 já tinha melhorado de novo... E tem altos e baixos, tal, não tem só acerto, a gente erra bastante, os erros
estão aí para a gente ajudar, tal. Eu como trabalho com vendas, a gente vende contrato, no início eu me frustrava com as vendas que não davam certo, hoje eu já entendo que faz parte do jogo, não dá para vender para todo mundo, então eu não consigo assim ficar focado no... Acontece muito, todo dia tem problema, mas assim... Interessante, porque eu sempre falo nessa parte, cara, todo mundo que a gente chama aqui tem esse perfil de sucesso e todos falam mais ou menos o mesmo conceito de forma diferente, que é esse que você acabou de falar. E com certeza vamos ter que chamar de novo, né, para fazer uma parte 2 do Adão. Só que, olha, Carol, faça aquela pergunta para o Marcelo Adão. É uma pergunta difícil. Então vamos lá. Perguntas difíceis são as melhores a serem respondidas. Vamos lá. O que você diria para o Marcelo Adão do começo, para aquele menino que saiu trabalhava com o pai, que saiu da empresa do pai, que talvez não sabia ainda para onde ia? O que você diria para ele hoje? Naquela época que eu trabalhava na empresa do meu pai, eu levava a vida muito pouco a sério, até porque era muito jovem, né? E eu fiz muitas escolhas erradas do ponto de vista financeiro. Naquela época, do ponto de vista financeiro, eu fiz muitas coisas erradas. Por exemplo, eu tinha um carro lá para pagar, que eu não podia ter, mas era jovem, queria ter. Eu comecei a fazer investimento para poder guardar dinheiro para o futuro. Eu já tinha 33 anos, eu tenho 42, né? Vou fazer 43, eu faço aniversário agora em janeiro. Eu tinha 33 anos quando eu comecei a guardar dinheiro para não ficar dependendo de previdência social e tal. Naquela época, se eu tivesse pensado assim, eu ia ter reserva maior. E por ter reserva maior, de situações financeiras na empresa que a gente entra com problema, poderia ter me ajudado. Então, eu só acho que do ponto de vista financeiro eu errei com isso. Eu gastava tudo, o dinheiro, né? Assim, não é bem um arrependimento, porque assim, me diverti, a minha vida era daquela. Mas aí você fala assim, se eu tivesse guardado 5%, 5%. Eu me lembro disso. Agora, assim, eu sou bem resolvido com outras coisas, por exemplo, porque assim, briguei com meu pai, tal, você saiu da empresa, zero arrependimento disso. Eu achei que minha vida era para ser assim, assim, construir meu próprio patrimônio, minhas coisas, meu pai tem o deles, meus irmãos têm os deles, cada um faz as coisas da vida. Isso eu tenho zero. Agora de não ter guardado, não ter guardado dinheiro, não ter poupado. Eu sempre investi muito nas coisas que eu queria fazer, de não ter poupado. E já ter começado a poupar quando já tinha 33 anos é uma coisa que faz diferença. Por mais que eu tenha empresa, invisto, a gente faz as coisas, eu sempre penso que eu não quero trabalhar para sempre, entende? Eu acho que veja, eu não estou falando que... Porque assim, eu acho que com 60 anos eu já queria estar tranquilo. Eu estou construindo uma vida para, com 60 anos, eu poder trabalhar menos, porque eu não acho que eu vou conseguir ficar sem trabalhar, né? Mas para trabalhar menos e ter uma vida mais sossegada. Eu acho que é isso o que faltou. E outra coisa que eu tinha uma vida que era muito ruim, que assim, eu cuido muito pouco da saúde. Eu sou diabético tipo 2, Segunda pessoa que fala isso. Mas assim, eu sou diabético tipo 2. Diabetes tipo 2 é porque a gente se alimenta mal, né? Eu me alimentava mal. Eu fui diagnosticado em 2011 com diabetes tipo 2, foi quando eu descobri. Era assim, a bebida que eu mais gosto é caldo de cana. Eu não tomo faz muitos anos, eu não tomo, desde essa época eu não tomo mais, né? Eu tomava assim,
todo dia. Isso deve ter mais açúcar do que Coca-Cola. Mas tem, pô, é açúcar puro. Ó, assim, eu tomava todos os dias, entende? Aí eu comia salgado, essas coisas, e hoje eu tenho uma alimentação melhor. Mas assim, por consequência da diabetes, eu tenho muito problema de saúde. E no final do ano passado eu tive pico de glicemia, fiquei hospitalizado e tal. Então, assim, eu não cuidei lá da saúde, questão de alimentação, e hoje eu tenho uma doença crônica. Eu tenho uma doença que não tem cura, eu tenho que tratar, eu tomo medicação e tal. Eu não tenho problema para viver, mas assim, ó, consequências tem, né? Aí, eu não uso a palavra arrependimento, porque é igual eu falei assim para vocês agora há pouco, se perguntaram da desafio da empresa, se teve um problema tal. Eu também não tenho arrependimento, porque quando eu fazia isso, eu ia lá saber que eu ia ficar diabético. Eu vivia a vida do jeito que eu achava que eu tinha que viver naquela época. A gente não acredita. Não, é assim, ó, eu vivia a vida da época que eu achei que eu tinha que viver naquele tempo. Porque fora isso, eu não tenho outros exageros a não ser alimentar. Porque, por exemplo, assim, eu não sou muito adepto de bebida alcoólica, eu nunca fumei. Entende? Eu sempre achei que assim, a falecida mãe era fumante. E minha mãe morreu por causa de cigarro, né? Ela teve AVC. E minha mãe morreu com 46 anos. Ela morreu jovem e tal. Muito triste também. Muito triste. E minha mãe era fumante, de fumar 2 maços de cigarro por dia. Eu nunca gostei do cheiro. Minha mãe morreu por causa disso, então eu nunca fumei. Bebida alcoólica nunca foi pra mim. Sabe, de vez em quando você tá num lugar, já toma um pouquinho, mas... Sabe o que vem na minha cabeça toda vez depois dessa pergunta que a gente faz no final? Que tudo que acontece na nossa vida tem que acontecer porque molda a gente. Te moldou, não moldou? Até aquele problema com a equipe, principalmente, né? Sim, e é curioso que, Carol, esse exercício, como eu estudo bastante questões filosóficas, eu faço todo dia. Né? No que o Marcelo de hoje, né? Todo mundo me chama de Adão, né? No que o Adão de hoje é melhor do que o Adão de ontem? E né, o que o Adão de amanhã vai poder ser melhor do que o Adão de hoje? Então, como a gente pensa sempre nisso, a gente leva todos os erros, todas as coisas que a gente fez como um aprendizado para tentar essa melhor agora. Por falar em erro, Adão, o que você diria também para quem trabalha com vendas hoje? Você já disse no nosso bate-papo, mas uma coisa pontual assim, para aquele vendedor que não está conseguindo, está insatisfeito, está com a receita baixa, está matando um leão por dia, que eu odeio essa expressão, está matando um leão por dia. Então, é de uma tristeza danada, é de um sacrifício danado. Matar um leão por dia, eu acho que não combina com o sucesso profissionalismo. O vendedor é assim, não estou batendo meta, então por dia, estou cabisbaixa, minha receita não dá, tal. Primeira coisa que a pessoa tem que pensar, esse produto que eu estou vendendo é o que eu quero vender? Eu acredito no produto? Porque se eu não acredito no produto, procura outra coisa. Isso não quer dizer que o produto é ruim, nada disso, né? Porque, veja, tudo que é fabricado é vendido. Tudo que é fabricado é vendido, né? Tudo tem consumo. Tudo que é comercializado está aí, vende, né? Então, se ele não está conseguindo vender, pode ser que ele não acredite no produto. Segundo, pode ser que ele ainda não tenha confiança de ter estudado o produto. Eu não acredito no produto porque eu não estudei. Então, se eu estudar o produto, eu vou passar a acreditar nele, né? É só a gente pensar no seguinte, a gente falou agora, eu falei que eu sou diabético, a gente vou no médico, né? Então eu fui no médico no final do ano agora. O médico falou assim para mim, Adão, vamos receitar para você um complemento que chama Nutren Control. Sem querer fazer propaganda, mas esse é o nome. Sim. Nutren Control, porque esse é um complemento que diabético pode tomar. Nutren é uma série de complementos que tem, e tem agora um Control que foi desenvolvido pro diabético. Eu falei, doutor, esse negócio de Herbalife aí, tô sem fazer propaganda nem nada, negócio de Herbalife, vai ficar tomando esse negócio. Não, Adão, testou, a gente viu que não sei o que tem e tal. Médico, cara sério, tal. Aí eu comecei, fala pra tomar, tô tomando lá uma colher lá diluída em água todo dia de noite. É saboroso, não é adoçado, não é nada. Longe de ser ruim, como é que fala? É como se tomasse achocolatado com água, só que ele é branco e tal.
Ele vai, é bom, tal, dá uma saciedade, beleza, e não aumenta a glicemia, que eu tenho que medir a glicemia lá todo dia. Aí, na hora que o médico está falando isso, eu não sou cliente. Falou, não vou tomar esse negócio não. Ele contornou minha objeção falando que o produto é bom, que o produto foi testado, tá? Então ele entendia. E olha que o médico não estava vendendo o produto, ele estava me orientando a comprar o produto na farmácia. Fui eu lá na farmácia para comprar, né? E cheguei lá e falei, não tenho controle, mas tem esse. Eu falei assim, sou diabético, eu tenho que tomar controle. Não, começou a falar, não, parceiro, acho que você está enganado, porque eu tenho que tomar o que é para diabético. Falei, então tá bom, vou embora. Aí, coincidentemente, porque assim, eu saí, eu estava ruim, eu já falei que queria ir na farmácia comprar, mas aí eu tenho um amigo que tem farmácia. Tem drogaria lá em Ribeirão, né? E aí, quem vê as coisas na drogaria, ele fica numa outra empresa dele, é a esposa dele, mandou uma mensagem, tô precisando tomar no controle. Ela falou, Adão, esse aqui não tem, né? Mas eu já vi que esse aqui é para diabetes, ela me conhece, sabe que eu sou diabético, então eu vou pedir para você. Beleza, pediu, mandou entregar lá na minha casa e tô tomando. Eu não precisei explicar para ela que o outro não servia. Ela foi uma melhor vendedora do que o primeiro cara da farmácia. Né? Aquele cara da farmácia estava desesperado para bater meta. Vendendo errado. Imagina se eu morro, porque corre esse risco. Corre esse risco, né? Estava desesperado para bater meta. Então, às vezes, quando a gente não está, Marlon, para voltar e responder a sua pergunta, cara, você não acredita no produto? Troca. Ou estuda. Né? Isso nós estamos falando de quem é vendedor, que tem pessoas que também não são vendedores. Se você não é vendedor, procura outra profissão, não tem problema também. Olha aí. Essa era uma pergunta que eu tinha. E quando acontece do vendedor conhecer o produto e ver que o produto é ruim, para ele passar para outra pessoa? Não, mas aí ele tem que trocar, ele tem que sair. A pessoa mas, assim, pode ser refém de um emprego, por exemplo. Mas aí a gente tem que entender... Me dá um exemplo de um produto que seja ruim. Não precisa dar nome, nada, mas é uma coisa que a pessoa fala que vai fazer e não faz, sei lá. Exemplo? O que seria? Uma coisa que não serve para nada. Vamos colocar... Não, vamos colocar um produto assim que não, mas aí cigarro. Fala que você emagrece sem fazer nada. Não, vamos usar os dois exemplos então. Vamos ver, vamos a gente sabe que é ruim. Falar de cigarro, né? Todo fumante sabe que cigarro faz mal. Ele fuma porque o cigarro dá uma sensação para ele bacana, momentânea, lá ele sabe que faz mal, né? Então, se eu tenho uma tabacaria, né? Eu acredito que todos os clientes que vão na tabacaria, porque curiosamente eu já fiz um serviço para tabacaria também, né? Eu acredito que todos os clientes que vão na tabacaria têm noção que faz mal. Né? Eles estão lá a troco de sensação. Aí nós estamos falando, inclusive, que cigarro é uma droga legalizada. Todo mundo que vai consumir alguma droga sabe que tem consequências. Né? Você vai ter aquele momento que você gostaria de ter, da sensação boa, e que ela tem consequências. Aí a gente está falando então da tabacaria, da onde vende o produto, o cigarro, né? Que tem lá as figurinhas atrás do cigarro falando o que o cigarro pode fazer, e a pessoa consome. Né? O produto, ele é um produto que faz mal, mas eu não posso dizer para você que é um produto ruim, porque tudo o que ele prejudica, ele deixa explícito. Né? Aí, se a gente, por não acreditar que vender uma coisa que faz mal para a pessoa não quiser trabalhar com isso, eu compreendo, porque eu também não gosto de cigarro. Mas tá todo mundo, não tem uma pessoa que não sabe que cigarro faz mal. Né? Criança com 5 anos de idade já tem o discernimento que cigarro faz mal. As pessoas fumam porque elas querem fumar. Exatamente. É igual o negócio lá que a gente brinca lá que pelo menos eu tenho essa brincadeira que o pessoal fuma o pendrive lá e tal. Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico lá que parece pendrive lá. Pô, faz mal, do mesmo jeito, joga nicotina direta no sangue, até pior. Tá. Açúcar ali e quantos, que assim, é muito comum, adolescente e tal. Se perguntar, ele não vai falar para você que sabe que faz mal? Ele sabe. Aí é assim, aí a pessoa abre a tabacaria e tal, para poder vender essas coisas e tal. Ela sabe que faz mal, as pessoas que compram sabem que faz mal, é o perfil do cliente. Infelizmente tem, né? O remédio para emagrecer. Remédio para emagrecer nenhum funciona.
O que vai fazer emagrecer é exercício físico e comer direito. Exato. O remédio é para ajudar. A partir do momento que a sua comunicação não é assim, ela está errada. A comunicação está muito subjetiva, de repente. Aí ela está errada. Porque os remédios, eles não dizem isso na bula, porque a legislação brasileira para medicamento, ou para não medicamento, mas produto que a gente vai ingerir, é muito rigorosa. Mas é rigorosa demais. Tem que estar tudo escrito lá. Aí você vai fazer uma propaganda que vai contradizer aquilo que está escrito? Não faz sentido. Não tem nenhum remédio para emagrecer que dito para emagrecer, que é regulamentado para a Anvisa, que não está escrito lá que não emagrece. Sozinho é exercício físico e tal. Eu não sou nutricionista, não sou nada disso, mas isso é senso comum. Vocês concordam comigo que vai fazer é exercício físico e comer de acordo com o que você tem que comer? O remédio ajuda. Depende da má saciedade. E, a comunicação do remédio, bula, o que está escrito na embalagem, tá tudo desse jeito. A legislação brasileira para isso, cara, é muito forte. Qualquer coisa que você vai comprar, vamos supor que você vai comprar milho para pipoca. Você está comprando milho para pipoca. O que vem no saquinho de milho para pipoca? Milho para pipoca. Aí a legislação brasileira faz, cara, ele escrever textualmente que está lá, ingredientes, milho para pipoca. Não é óbvio, mas tem que estar escrito. Tem que estar escrito milho para pipoca. Então, se você, por exemplo, eu sou diabético, então eu não como bolacha recheada. Eu já não comia, mesmo quando não tinha esse problema. O negócio era as outras coisas. Mas assim, qual que é o primeiro ingrediente? Açúcar. Está escrito. Você come porque você quer. Não é? Aí tem alguém que vende bolacha recheada para você todo dia, porque faz propaganda na televisão, né? Todo dia tem alguém falando, ei papito, cadê meu Niquito? Vamos comer negresco, vamos não sei o quê, vamos tomar refrigerante. Qual que é o primeiro ingrediente do refrigerante? Açúcar. Qual que é o segundo ingrediente do refrigerante? Açúcar invertido. É açúcar e açúcar de novo. Né? Faz mal. Terrível. Vocês concordam comigo que refrigerante faz mal? Concordo. É gostoso? É. Muito bom. Mas faz mal, não faz mal. Vou tomar refrigerante zero. Faz mal também. Eu que sou diabético, faz mal do mesmo jeito. Inclusive a Carol teve problema sério por causa de coca. Ela bebia. Aí dá gastrite? Eu bebia muita coca. Eu acordava de manhã cedo. Explica-se muito o seu, porque... Eu acordava de manhã cedo, eu não bebia água, eu bebia coca. Eu abria a geladeira, tinha coca. Eu também já fiz assim. Também. Então, o que te deu depois? Me deu pedra no rim. E ela me falou que... Ela é mãe também. Ela falou que é pior do que dor de parto. Aí eu parei de beber automaticamente. Não é pedra no rim. Automaticamente eu parei de beber. Eu nunca tive, mas assim, todo mundo descreve que é horrível. É muito Sem bem. contar que, não sei se te deu gastrite, essas coisas que Não, eu também. eu tenho gastrite até hoje, mas eu nunca desconfiei que fosse por causa da coca. Provavelmente. É claro. Aí, pensa. Você fala assim, mas a Coca não tem vendedor. Claro que tem, cara. Tanto de propaganda que faz. Papai Noel é vendedor de Coca. Sim. Não é vendedor de Coca-Cola? O próprio consumidor já é um vendedor de Coca. Um vendedor de Coca-Cola, cara. Então, igual outra coisa que é socialmente aceita numa boa é cerveja. Em excesso faz mal. Tomar uma cerveja não faz mal? Não faz. Tá, beleza. É claro para quem é saudável, né? Não vai fazer mal. Mas a gente sabe o malefício que o álcool faz para a saúde. Então, quando a gente fala que, por exemplo, você fala para mim que tem produto ruim, o produto ele pode ser mal oferecido, né? E assim, eu posso não onde eu concordo com o ponto de ter produto ruim, é assim, ó. Aqui a gente tem 2 tripés. Eles são modelos diferentes, né? Tá vendo? Né? Aí um deles pode ser inferior ao outro. Então, no grau de comparação de um produto com o outro, um é ruim. Concordam comigo? Concordo. Concordam comigo? Então, a gente tem celulares, né? O meu celular é do fabricante A, o celular do fabricante B. Um em comparação com o outro pode ser ruim. Agora, questão de comparação. Agora fala assim, Adão, você venderia cigarro? Não acredito. Eu sei que faz mal, mas eu entendo que tem gente que vende, que acha que aquilo é um negócio. Quem sou eu para criticar como a pessoa faz para viver? Né?
falando de coisas lícitas, né? Porque vender, por mais que faça mal, é legalizado, então pode vender. Sabe uma coisa assim que, por exemplo, eu acho assim que é, sei lá, anti-higiênico, é um negócio de narguilé. Narguilé. Cigarro, eu não conheço. Que você vai assim, passa para todo mundo, já veio filme. Então, aí, vamos supor, tem um sapinho, foi, né? HPV, vai. Um monte de coisa, um monte de vírus. E todo mundo tá fumando aquele negócio. Tem algum, porque põe as essências, tem alguns cheiros que são, odores que são agradáveis, olhando de longe, assim, mas falei, cara, um pouco de fumaça dentro do peito. Eu venderia aquilo lá? Não. Entende? Mas isso não quer dizer que na minha profissão eu não posso ajudar quem concorda a vender aquilo, porque tem pessoas que concordam em comprar sabendo dos riscos. Ajudar a pessoa a ter mais resultado. Ajudar a pessoa a ter mais resultado com aquilo. Mas é um produto que você acredita? Não. Eu tenho vários produtos que eu não acredito, né? E deu um exemplo desse. Isso não quer dizer que quem acredita vai poder vender. Então, volta lá no vendedor. Acredito no produto? Não. Eu estudei. Agora eu tô craque. Continuo não acreditando. Vai. Ou também não é vendedor. É mais comum não ser vendedor. Mais comum. É mais comum não ser vendedor, porque acontece assim, não sei se vocês já viram isso. Tô desempregado, vou vender um negócio ali até arrumar alguma coisa, vou trabalhar com vendas. Não é vendedor. Concordo. Por mais que eu coloque pessoas que não trabalham com vendas no meu processo para vender o meu produto, ela vende. Vou fazer isso aqui agora que eu vou trabalhar com vendas. Eu dei o exemplo para vocês de quando a minha esposa trabalhou no Jequiti. Sim. Daí, você não tem noção de quantas mulheres lá que iam fazer os negócios da Jequiti e tinha zero noção de vendas. Não vai. Rola, Não vai. Aí vendia para os outros, não recebia, tomava calote, porque vender, dependendo do que você está vendendo, receber faz parte, né? Sim. Tomava calote, na época lá que a Juliana vendia, né? Fazia o atendimento das coisas da Jequiti, não tinha maquininha de cartão igual tem hoje. Era tudo Que todo mundo pode ter, era tudo no fio do bigode aí, não confia. Recebia. Não recebi. Quantas dessas mulheres não eram vendedoras? Mas assim, não estou falando de ser vendedor profissional, mas assim, de ser simpático. Um perfil, né? Não. Olha só que Eu lembro que tinha uma mulher que ela comprava os produtos, ela tinha uma academia. E ela colocava os produtos na academia lá para vender. Como a academia era movimentada, as pessoas compravam. Mas era zero ela de diálogo para conversar. Ela não era simpática. Ela não era chata, nada disso. Mas ela não era simpática. O vendedor tem que ser simpático. Ela não era vendedora, porque ela conhecia o produto, né? Ela não era vendedora. Mas eu estou dando esse exemplo que ela não era vendedora, mas ela acabava tendo um resultado porque ela colocava no lugar certo. No mercado tem vendedor, supermercado? Tem. Tem? Vendedor? Não. Vendedor Nas coisas que estão na gôndola, você compra, não é? Você vai lá, você sabe que lá tem, você compra. Não tem ninguém te oferecendo. Pode ter vendedor, dependendo do mercado, no propaganda. eletrônico, na linha branca. Você vai nos mercados maiores, tem pessoas para te orientar no produto que você vai comprar. Sim. E assim, para poder fazer... Aí acaba que o vendedor ele já está na sua casa, na televisão antes. Né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente fez um projeto para o mercado no Manuel Pena, né? E ele tinha contratado uma consultoria para ajudar o mercado a vender mais. Os caras que entendem de supermercado, os caras bons, entendem de supermercado e tal. Mas estava faltando a relação de empatia com o cliente, onde tinha atendimento, padaria, frios, açougue e tal. E ele tinha um time legal, os caras entendiam do negócio e tal. E demos treinamento, começamos com os açougueiros. Rapaz, praticamente triplicou o que vendia. Porque assim o açougueiro sabe, você quer carne para isso, para fazer aquilo, quer levar, o açougueiro é vendedor. O açougueiro é vendedor. Nós criamos uma rotina do açougue bater meta e os caras ganhar. Meu Deus, e não tinha aquele negócio do açougueiro, porque o açougueiro tem aquela situação que você pede 1 quilo e põe 1,5 kg. Primeira coisa, assim, vamos falar o que o cliente quer. O cliente quer 1 quilo. Você fala assim, tá bonita pra caramba, você não quer levar mais? É diferente você só socar nele. É diferente. Entendeu? Começaram a fazer assim, o açougue triplicou. Aí a gente levou pros outros, o resultado não mudou muito. Melhorou, mas não mudou muito. Mas no açougue, vixe, voou.
Vai no Tem mercado. mesmo, né? No açougue. Às vezes eu vou no mercado, não sei o que fazer. Eu falo, eu quero uma carne aí Somos dois. pra cozinhar na pressão. Aí o que ele vai me oferecer? Para cozinhar na pressão, depende do que você vai fazer, mas pode ser músculo, peixinho, acém e tal. Na verdade, eu já até tinha noção, mas depois do açougue você fica mais esperto com isso, né? Como carne e tal, a gente fica mais esperto. Mas é importante. Então, repetindo para concluir aí, né? Primeira coisa, estuda sobre o produto, entende sobre o produto. Acredita? Não acredito, então troca. E primeiro tem que ver se acredita em você. Sou vendedor? Não sou. Cara, se não é, procura tua profissão, tem que ser feliz. Entende? Tem que ser feliz. O meu irmão, eu tenho 2 irmãos, né? O meu irmão mais novo é 0 vendas. Ele é 0 vendas. 0, mas assim, 0. Ele tentou 2 vezes, não deu, falou, ele chama Jonas, falou, Jonas, não, outra coisa. Aí meu irmão é financeiro, né? Aí voa. Na parte mais lógica ali, né? Voa, aí dá tudo certo. Saber aonde você tem que atuar. Às vezes está na profissão errada. Aí a pessoa tem 20, 30, 40, 50 anos e ainda não sabe o que vai fazer, tá tudo bem também. Até se achar, às vezes demora. Tem gente que se acha tem gente que se acha ou que sabe fazer jovem, tem gente que demora um pouquinho para achar, mas no momento eu acho. Tem que encontrar. Importante é isso. Caramba, tá bom? Marcelo, foi uma baita de uma aula, tenho certeza que isso está ajudando muita gente. Espero que possa ajudar. Eu vou deixar o seu contato, se você permite, na descrição do vídeo. Pode. Do Marcelo Adão, da empresa Marcelo Adão. De repente, o que a sua empresa está precisando é disso que ele acabou de falar. Tomara que seja. Considerações, Carol? Foi um prazer te receber aqui. A gente aprendeu demais, né? Demais. A gente aprende, Se você não aprende está vendo tudo. esse vídeo como um corte, vai no nosso canal e veja a matéria inteira, que está muito bom mesmo. Muito Não produtivo. esquece de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. E se inscrever no canal no YouTube também. Ok? Bacana, Então obrigado é isso, pelo Marcelo convite. Adão. Vamos chamar outra vez para uma parte 2. Vamos sim, vai Ok? ser um prazer. Então, obrigado por nos acompanhar até o final. Não deixe de ver os outros vídeos se você gostou deste. Se você gostou deste. Todos os convidados são profissionais de alto nível, como você acabou de ver, e só tem a oferecer na sua trajetória. Ok? Então, muito sucesso. Tchau.